Bom dia, paz do Senhor. Começando mais um dia, para a glória de Deus. Deus é bom, sempre bom. Vamos cantar ao Senhor? Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja. Esqueci o resto. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja. É diante da sua glória, infinita humildade. Acho que é isso aí. Mas que o Senhor, nessa manhã, me despertou dizendo, né? Aliás, desde ontem, desde o culto de ontem, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça e eu diminua. Ontem nós louvamos também o Então liberta-me de mim, eu quero... Aí eu gosto muito daquela parte que porque se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Quando a guerra da carne com o espírito está travada, e quando Jesus, a gente se aproxima e busca o Senhor, a certeza, né, de vencer o pecado, a certeza de vencer a carne, do espírito reinar, isso a gente tem que buscar para a nossa vida. Porque quando o espírito reina, são as melhores escolhas que a gente pode fazer, né? Ontem também, eu tô ainda ruminando o culto de ontem, né? Ontem no culto a gente, irmão Paulo André pregou sobre converter o vosso coração, né? Para que venha um avivamento. E o coração para os judeus quer dizer rasgai, né? Rasgai o vosso coração. E o coração ali para o judeu é tanto o intelecto quanto a emoção. Então ele está dizendo assim, ó, rasga, né? Rasga o seu intelecto, né? O que você acha, o que você pensa, a sua argumentação, as suas conectividades aqui dentro, rasga. Rasga as suas emoções. Eu tô sentindo isso, eu tô sentindo raiva, ou eu tô sentindo... Não, é rasgar as emoções. Diz, ó, a minha emoção não quer dizer mais nada. E o meu intelecto não quer dizer mais nada. Eu quero rasgar tudo isso diante da sua presença. E chorar com pranto, com jejuns, né? Que nós lemos ali em Joel capítulo 2. Para que venha essa vida de Deus em nós. Para que a vida no Espírito reine. Então, que nós possamos nos rasgar. No nome de Jesus. Bom dia, Bela. Bom dia, Zenon. Tânia, linda. Bom dia. Bom dia, Karina. Deus abençoe e paz. Amém, gente? Que nós possamos falar, Senhor, cresça, cresça, cresça dentro de mim. E deixar, né? E ser guiada pelo Espírito. E ser guiada, ser cheio do Espírito Santo não é só um culto. Ser cheio do Espírito Santo é toda hora obedecer, obedecer. Faz isso, faz, não faz, não faz. Você vai sendo guiado, aí você vai se enchendo. Quando você está na presença de Deus num culto, por exemplo, só acontece o transbordar. Agora, se durante o dia, durante a semana, você não foi obedecendo, sendo guiado, você nunca vai ser cheio, né? Porque se encher do Espírito Santo, que nem o Alisson falou ontem, né? O pastor Luciano Subirá fala isso. Ser cheio do Espírito Santo não é o quanto você tem de Deus, é o quanto Deus tem de você. E a gente não quer rasgar a nossa emoção, a gente não quer rasgar o nosso intelecto. Eu nem ia falar tudo isso, mas se eu tô falando, o Senhor sabe todas as coisas. Pai, Giana, bom dia. Vamos ler a palavra? Pegue a Bíblia. Lucas capítulo 19. Nós vamos falar sobre Zaqueu, publicano. E Zaqueu é muito especial para mim, porque eu lembro o primeiro hino que eu cantei no playback na igreja, um hino mais oficial, assim, que eu cantei, era um hino que falava assim, desce depressa, Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, desce depressa porque hoje vou
na sua casa pousar. E marcou muito a minha vida. Sei que eu só tinha 6, 7 anos naquela época, mas me marcou, né? De saber que Deus queria pousar, né, dentro de nós. Então eu amo muito, é uma história. E porque também Zaqueu era pequeno, né? E eu sempre fui de uma estatura menor, assim, eu sempre me identifiquei com Zaqueu. Mas vamos ler a palavra, Lucas capítulo 19, pegue sua Bíblia, pegue sua caneta, deixa Deus falar com a gente. Nossa, ontem, eu tô falando só de ontem, né? Mas ainda ontem eu tava conversando com uma irmã que acompanha a live, mas ela acompanha mais tarde. E ela tá falando o quanto é importante ler a palavra, né? Que ela falou, Ju, antes, né? Às vezes eu aconselhava ela, falava, Ju, entrava por um ouvido, saía por outro. E hoje, como eu tô lendo a palavra, eu tô tendo vida com Deus, Deus tá falando comigo através da palavra, Deus tá me respondendo através da palavra. Eu entendo melhor o que é ministrado. E eu falei exatamente isso, é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Se a gente for fiel no pouco, sobre o muito Deus vai nos colocar. Talvez você vai falar só um capítulo, o que isso vai mudar a minha história? Comece a ler e você vai ver, de pouquinho em pouquinho. Deus vai, sobre o muito vai nos colocar. Amém? Vamos lá? Lucas 19 diz assim, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era esse um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Gente, é maravilhoso o relacionamento com Deus, com Jesus, porque Jesus só disse assim, olha, desce que eu vou pousar na sua casa. Ele foi lá comer com Zaqueu, foi lá ficar com Zaqueu. E a presença de Jesus nos constrange. Por isso que nós temos que buscar a Deus. Porque Jesus não mandou ele dar nada para os pobres, metade dos bens, não mandou restituir nada, não mandou. Mas quando nós estamos diante do Senhor, nós nos convertemos. A presença dele, a santidade dele nos constrange. Você fala, não, eu preciso ser mais santa. Eu preciso andar em amor como ele, entende? Então, só chama, só deixa ele pousar, né, na sua casa, morar dentro de você. Mas vamos continuar, é muito boa a palavra de Deus, dá vontade de ficar falando. Versículo 11 de Lucas 19, a parábola dos 10 servos e das 10 minas. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Falando dele mesmo. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhe, negociais até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E é o que acontece, né? Hoje em dia, há tantos tempos, nós não queremos que ele seja o rei. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E vendo o primeiro, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel. Sobre 10 cidades terás autoridades. E veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E aí esse disse também, se tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo, Senhor, esta mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse, mal, servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei?
semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas, pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então aqui está falando do reino de Deus, que ele veio, deixou dividida a autoridade sobre os servos dele e falou, eu vou voltar. E é o que vai acontecer no reino de Deus. E talvez você fale assim, eu sou como esse aqui, só tinha uma mina, mas eu guardei e depois eu devolvo. Não, gente, não é assim. Eu só sei cozinhar, eu não tenho outro dom, então cozinhe para a glória de Deus. Ju, eu só sei limpar o banheiro da igreja, eu só sei fazer essa parte de organização, então faça. Né? Faça, seja fiel no pouco, né? Tanto que eu falei isso, eu nem tinha lido ainda a mensagem de hoje. É isso que Deus está insistindo conosco. O que Deus colocou na sua mão? Na outra para essa mesma parábola, né? Em outro evangelho vai dizer que é segundo a nossa capacidade. O que ele pôs? Ju, Deus me deu só, como se fosse só, né? Que já é muito. 2 filhos para criar, então cria eles no caminho do Senhor, no temor do Senhor. Ora, interceda por ele, pela sua casa, ensina. Então, nós temos que identificar qual o chamado, que missão que Deus nos deu. Ju, eu tenho tem um vídeo muito lindo que a gente passa, né, no Mulher Única. Eu vou ser evangelista, mas às vezes Deus te chamou para ser um contador, para impactar as finanças da igreja e nesse impacto você vai alcançar muitas almas através de outras vidas. Então identifique, seja fiel no pouco. Vamos continuar, Lucas 19, versículo 28. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém, e aconteceu que chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo, Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis, porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que soltais o jumentinho? E eles responderam, o Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho seus vestidos, e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus, Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus está chegando em Jerusalém para cumprir, né? Para se entregar, e ele chora, né? Porque ele vê a situação de Jerusalém, que não creu, que foi incrédula, né? Paz, Deus abençoe, Pai do Senhor, Angélica. Vamos encerrar Lucas capítulo 19, versículo 45, a purificação do templo. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Amém? Gente, quanta coisa, nós só de ouvir a palavra de Deus, né? Nós somos constrangidos.
Vamos orar? Abba, Pai, nós oramos nesse dia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado por levantar com saúde. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estar exposta a essa palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por ter perpetuado ela por tantos milênios. Obrigada, Senhor, por ter os ouvidos e ouvir os pássaros a cantar. Graças, Senhor. Eu quero render graças e quero, Senhor, te pedir que assim como na vida de Zaqueu, o Senhor entrou e pousou. Eu quero estar, Senhor, consciente cada vez mais, com mais tempo da sua presença, que o Senhor está comigo. E quando o Senhor está conosco, ceando conosco, isso nos constrange a viver uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de rendição, uma vida, Senhor, obedecendo, uma vida te servindo, Senhor, com o que o Senhor pôs nas nossas mãos para fazer. Nos ensina, Senhor, a entender esse tempo. Nós oramos, Senhor, eu oro, Senhor, pela guerra que está acontecendo na Ucrânia. Nós não queremos estar indiferentes, Senhor. Tem misericórdia dos ucranianos. Tem misericórdia, Senhor, dos russos, daqueles soldados, Senhor, que estão indo para a guerra inocentes, porque tem que obedecer ordens, Senhor. Ah, Deus, eu te peço, tem misericórdia, poupa vidas, que haja um grande avivamento na Ucrânia nesses dias, que toda essa perseguição gere, Senhor, ainda mais salvação, porque eu creio, Senhor, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti, que são chamados pelo Teu decreto. Eu creio, Senhor, que essa guerra vai cooperar, Senhor, para que o Seu evangelho se expanda, para que vidas sejam salvas para a Sua glória. Tem misericórdia, nós sabemos que são os sinais do tempo, do fim do mundo, mas nós sabemos que o Senhor é misericordioso. Assim, Senhor, como havia um juízo, Senhor, sobre Israel, mas o Senhor disse, mas se ainda hoje se converteres, se ainda hoje, Senhor, eu sei, Senhor, que o Senhor é misericordioso para livrar da morte, para dar, Senhor, livramento. Senhor, guarda, Senhor, a sua igreja na Ucrânia, os pastores, os líderes, os nossos irmãos, Senhor, guarda eles. Nós te pedimos no nome de Jesus. Nós não queremos estar indiferentes, Senhor, mas nós te louvamos, porque Tu és adorado. Ensina-nos, Senhor, a cada dia, Senhor, a não estar só olhando para o nosso umbigo, mas entendendo, discernindo os tempos. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe cada um que aqui está, que nós possamos ser fiel no pouco, e nós sabemos que sobre muito o Senhor nos colocará, porque é o princípio da sua palavra, e o que o Senhor fala é a verdade absoluta. Nós chamamos, te honramos, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Diga amém, glória a Deus. Abra os seus olhos, fala, Espírito Santo, abra os meus olhos para perceber cada dia o que nós estamos vivendo. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, que tudo te vá bem. Amanhã nós estamos aqui de novo, 6h15. Amém?